Olá, meu nome é Laura Montserrat Barbosa, sou pedagoga, psicopedagoga, mestra em educação e tenho esse canal com o objetivo de fazer uma relação, né, entre a arte e a aprendizagem. Como psicopedagoga, eu sou estudiosa da aprendizagem, das suas possibilidades, das suas dificuldades. E o tema que eu gostaria de falar hoje é sobre o olhar, né? Como é importante a gente desenvolver esse olhar para aprender e para possibilitar o outro que precisa de um estímulo para poder aprender mais e melhor. E eu acredito que todos os sentidos que a gente possui precisam ser desenvolvidos na nossa vida, no dia a dia, no cotidiano, né? E o olhar é um dos que hoje em dia, com essa poluição visual, com todas essas possibilidades que a gente encontra nas mídias, em todas as mídias, né, de um estímulo intenso visual, ele acaba embaçando a nossa possibilidade de olhar, porque o olhar, ele vai além do só ver, né? A gente precisa mergulhar às vezes numa paisagem, mergulhar às vezes numa imagem que está sendo transmitida pela TV, no cinema, num quadro, numa obra, né? Então, olhar é mais profundo, o olhar é um mergulho, traz alguma coisa a mais. Então, hoje, eu queria fazer essa integração da minha obra de arte, que eu trago bastante representações sobre o olhar, e também tanto a obra de arte visual quanto a arte poetizada, né? Então, hoje vou trazer uma poesia minha sobre o olhar e de mais duas poetas que compartilham comigo suas poesias em duas obras que a gente lançou esse ano. Mas no encontro passado, no vídeo passado, na verdade, eu falei do Alex Fleming, das memórias, né, através dos long plays, e fiz uma representação sobre CDs, né? Eu contei que eu tenho alguns CDs, que eu não sabia o que fazer com eles, e a partir da obra do Fleming eu pensei em transformar esses CDs. E da semana passada para cá, eu já fiz 17 transformações de CDs. E 3 delas foram sobre o olhar, né? E então eu vou ler a primeira delas. Então, a partir dessa imagem que a Renata está mostrando para vocês, ler um poema dessa colega, para a gente continuar com essa imagem na mente. O nome dela é Analine Presto, e ela publicou nesse livro, que foi lançado esse ano, no dia 18 de janeiro, Mulherio das Letras, um poema chamado O Olhar. Esse olhar no vazio, que foca e desfoca, procura completude no imenso vazio da incompletude. Que olhar é esse que na procura do outro escurece, entardece, envelhece? Que olhar é esse, objeto estranho do desejo que muda a forma de ver? Que olhar é esse,
nítido, disforme, ilusório, compulsório, amado, rejeitado. Que olhar é esse que no gozo da vida encontra o gozo da morte? Então eu gostei desse poema e relacionei a essa imagem porque a gente não quer perder, né? A gente acaba desenvolvendo pouco o nosso olhar para as coisas que às vezes estão envelhecendo, às vezes estão entristecendo e muitas vezes a gente esconde as lágrimas, né? Desse olhar que consegue olhar para uma possível perda, para uma possível tristeza, para uma possível despedida, né? Então, gostei muito desse poema e relacionei essa imagem. A outra imagem que fiz nessas 17 transformações é essa aqui. Eu gostei muito dessa imagem. E ela também traz 2 lágrimas, né? Mas parece-me que essas lágrimas podem ser também não só de tristeza, mas de alegria. E aí eu selecionei um poema de uma amiga poeta chamada Priscila Prado, que chama Miragem. O espelho captura minha imagem, de longe as vejo de relance, indiferentes ao meu espanto. Sorriem condescendentes, vó Petronila e vó Pepita, condensadas em minha própria face. Então, quando a gente olha no espelho, às vezes a gente se vê, mas às vezes a gente vê outras pessoas que estão condensadas em nós, né? Eu, por exemplo, quando me olho no espelho, eu vejo a irmã mais velha da minha mãe, que a gente chamava de vó, a avó Letícia, a avó Eto, e me vejo muito nela, né? Vejo muito ela na minha imagem quando me olho no espelho. E muitas vezes eu vejo a minha mãe, né? Que tinha esses olhos pequenos, vivazes, e muitas vezes quando eu me olho no espelho eu vejo a minha mãe. E muitas vezes, muitas outras pessoas, quando me encontram na rua, veem também a minha mãe na minha imagem, né? Então, como o olhar, ele depende da experiência que a gente teve, dos registros que a gente fez, né? E como é importante, com os nossos aprendizes, a gente desenvolver junto com eles essa possibilidade de olhar para si e de olhar para as coisas com diversas possibilidades, a partir das experiências de cada um, né? Então eu quero ler para vocês, agora pensando nesses vários olhares que a gente apresentou hoje, ler uma poesia minha que chama-se Olhares. Esse poema, Olhares, eu escrevi lá na Bahia, numa época em que fui dar um curso sobre psicopedagogia, aprendizagem, epistemologia convergente. E me lembro até a posição que eu estava no quarto quando eu escrevi esse poema. Olhares. Um olhar curioso desvenda o que não se espera. Um olhar interessado desvenda um detalhe. Um olhar carinhoso desvenda um bem-querer.
Um olhar raivoso desvenda uma fera. Um olhar habilidoso desvenda um entalhe. Um olhar microscópico desvenda o que não se vê. Um olhar que é seu revela o outro. E o olhar do outro revela você. Então é isso. A arte pode nos possibilitar compreender diversos olhares quando a gente admira a obra dos artistas, né? E também permite que a gente mergulhe na gente mesmo, que a gente se olhe de várias maneiras. E é isso que nós, profissionais da aprendizagem, precisamos possibilitar aos nossos aprendizes o desenvolvimento de um olhar curioso, de um olhar interessado, de um olhar que mergulha mais profundo, de um olhar mais superficial, mas que amplia as possibilidades. Então fiquem com essa mensagem hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam nesse canal, curtam, compartilhem com os seus amigos e até o próximo vídeo.